David. Tive meu visto negado. Qual o melhor prazo para uma nova tentativa? Então, uma pergunta que é muito comum, tá? Essa pergunta a gente recebe ela quase que diariamente. Você tem que primeiro entender em qual seção você se enquadra, né? Por exemplo, a seção mais comum é a 214, é aquela folha rosa ou aquela folha branca mesmo. E se o cônsul não colocar nenhuma observação, você pode voltar até no dia seguinte, você pode voltar na outra semana, enfim. Você tem que entender o seguinte, o seu perfil, você fez uma análise de perfil, como que ficou o seu perfil para essa entrevista? Você perdeu um visto, né? Foi o primeiro visto que você perdeu, é o segundo, é o Uhum. terceiro, né? De que é bom você dar um tempo para a próxima entrevista, qual que seria o tempo adequado, o que que você conseguiria mudar com relação à sua aplicação? Você conseguisse fazer uma viagem, por exemplo, fosse para a Europa, conhecesse aí 2, 3 países, te ajudaria, né? Refazer a sua entrevista, né, anotar as perguntas, ver como que o cônsul direcionou aquela pergunta, aquela entrevista, né? Geralmente, quando você refaz a entrevista, você vai ver que ele direcionou para algum certo algum dado, algum campo da sua DS que talvez ficou confuso, ou talvez alguma informação que você colocou ali que não deveria ter colocado, né? Ou deixou de informar algo que seria interessante. Atendi cliente que ele fez uma aplicação, esqueceu de colocar algo de algo simples, né? Ele tinha uma função, mas não informou a outra, e o cônsul viu as duas funções, achou que estava omitindo aquela função que não tinha colocado e perdeu o visto. Então, refazer a entrevista é muito importante, e aí você vai decidir um tempo para você estar voltando, né? Quanto mais rápido você voltar, você tem que entender o seguinte: menos vai ser vínculos, menos vai ser, você vai ter como provar que mudou alguma coisa. Se você volta muito rápido, por exemplo, ele vai te perguntar o que que mudou da última entrevista, tá? E tem pessoas que voltam com intenção de ir até para outro consulado, para talvez esconder aquela negativa, isso não funciona. Já falei isso aqui várias vezes, né? Independente de qual consulado que você Uhum. foi, em qualquer um que você for, se você tentar no dia seguinte, a semana seguinte, no mês seguinte, ele vai saber onde que você esteve, qual horário, qual foi o ponto que entendeu e por que que ele negou o visto, porque ele vai digitar no final e vai colocar o motivo que ele negou. Se ele achou que você estava mentindo, se ele descobriu que você tem um parente, alguém nos Estados Unidos que você não informou, se você tem alguém que tem visto na família que usa de forma errada e isso influenciou na sua aplicação. Ou se ele te perguntou alguma coisa e você mentiu e ele descobriu que era mentira, que é pior ainda, ele falou, olha, perguntei ele se ele tem alguém lá, ele falou que não tinha, e tem fulano, Beltrano lá nos Estados Unidos, ele não informou, tá? Enfim, tem muitos erros. Então, assim, já peguei cliente que com 8, 10 visto negado, que fez um processo de 6 meses, um ano, é muito comum, né? Tiveram que fazer viagem para melhorar o perfil, tá? Então, sempre que você tiver uma negativa, dependendo da negativa, do motivo, né, da sua negativa, o que que você informou, o que que te prejudicou naquele momento da entrevista, você reforçar a sua aplicação vai ser muito interessante. Então, quando você faz essa análise de É perfil, como você se consegue, pode falar. entender a negativa pode determinar o período que você vai, né, voltar lá, né? Entender o motivo da Você, negativa. você não tem um tempo certo, a não ser que você pegue, ele vai te colocar numa sessão, vai te colocar ali um castigo de 5, 10 anos para você estar voltando, além que você tem que respeitar. Tá? Tem Uhum. pessoas que pegam até com castigo. Muitas pessoas já pegaram o visto aí com castigo de 10 anos e foi lá e pegou o visto. Porque o sistema é falho. Todo sistema ele vai ter uma brecha, você vai ver ali uma hora que vai ter falhas. Eu já tive cliente que ele já tinha 13 visto negado, e aí tinha os pais morando nos Estados Unidos e fez a aplicação. E quando ele fez aquela aplicação, ele não informou os pais, ele já tinha informado nas anteriores e pegou o visto. E então você vai ter exceções, vão ter casos aí que vão acontecer, mas que são casos raros de acontecer. Então, se você tem um castigo, se você te colocou ali um prazo para você voltar daqui a um ano, daqui a 2 anos, respeita esse prazo, né? E esse prazo, você vai fazer o quê? Você vai fazer viagem, você vai ver de que forma você melhora seus vínculos, renda, né? Se você consegue estar fazendo um curso, especializando em alguma área, qual que é o motivo do visto, você vai para um evento, qual que é o evento que seria ideal para você fazer aquele conhecendo, né? Participar daquele evento, ou seja, um Uhum. turismo, se você faz em família, aquela aplicação, se você faz sozinho, se aquelas pessoas que estão com você vão te prejudicar de alguma forma, se isso vai refletir na sua aplicação. Então, não tem um tempo certo. O ideal é que você
faça essa análise, refaça a entrevista, e aí você vai entender se compensa você voltar muito rápido ou não, né? Se assim permitir. Se ele te vincular um prazo, respeita o prazo. Tem pessoas que não respeitam o voto e conseguem, gente, como eu falei. Mas são exceções. Na maioria dos casos, você vai ter o visto negado. Você vai ter uma pessoa, só dar um exemplo aqui, tá? Tem 5 anos que você tem ali, né? Você tem eu te dou um balão de 5 anos, tá, Aline? Você não pode voltar. E aí, o ano que vem, se você resolve, né? Falta 4 anos para vencer o prazo. Dependendo do cônsul, se ele fizer uma entrevista muito rápida, checar e passar isso no consulado ali naquela informação, você pode pegar o visto. Mas normalmente, ele vai checar a informação e vai falar assim, olha, Aline, não posso te dar o visto porque você está inelegível e o seu prazo, o seu castigo, ele vence em 2025, por exemplo. Tá? Então, não adianta. Se não tiver prazo, gente, qualquer hora, você tem que entender o seguinte, eu consigo melhorar meu perfil? Consigo fazer uma viagem, consigo melhorar vínculos, consigo melhorar a documentação da minha empresa, minha nota fiscal, talvez eu tenho os documentos que eu não levei, que seria necessário, né? Talvez você não tenha a rede social adequada com o que você faz, então você vai adequar a rede social com aquilo que você faz, que isso é vínculo também. Então é isso.